Olá! Eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar mais um passo nessa jornada de cura, nessa jornada do Mulheres Curadas. Agora nós vamos estar entrando numa parte interessantíssima, que são as ordens do amor. Essas leis são leis naturais, como a lei da gravidade, que é aquela que nos mantém no chão, né? Aqui na Terra. Vocês já devem ter visto que no espaço, né? As pessoas flutuam, os objetos. Se você nunca foi para o espaço, pelo menos nos filmes você já viu. Pois é, brincadeira à parte, as ordens do amor atuam tanto quanto a lei da gravidade, que é o que mantém a gente no solo, nos impede de flutuar. Mas o que são essas ordens do amor? Essas ordens do amor são princípios sistêmicos que foram observados por Bert Helling, um dos precursores das constelações familiares, durante os estudos dele, durante a observação dele como missionário nas tribos africanas. Ele percebeu que algumas ordens que eram respeitadas em determinada tribo africana fazia com que eles vivessem em melhor harmonia, eles eram mais felizes. E ele começou a observar quais eram esses princípios. E ele percebeu que onde esses princípios eram respeitados, onde essas ordens do amor era respeitada, eles conseguiam ter mais produtividade, viver melhor, menos briga. E mais do que isso, além da mudança externa, quando se respeita essas ordens do amor, acontece também uma mudança interna. A pessoa se sente melhor, se sente pertencente, se sente amada e com isso ela consegue viver melhor e levar isso. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu vou ensinar para vocês esse caminho das ordens do amor e como aplicá-la no seu dia a dia. Para isso, eu vou estar fazendo com vocês a leitura do meu e-book Ordens do Amor, o Segredo Revelado. Algumas de vocês já adquiriram esse e-book, já tem nas mãos, mas aí aqui a minha proposta é fazer essa leitura com todas vocês, através dos vídeos mesmo, porque ao vivo eu ainda não tenho condições de fazer, mas aí então nós vamos estudar capítulo por capítulo. Eu prometo que eu serei breve, bem objetiva, afinal de contas o e-book são as ordens do amor simplificadas e eu vou estar simplificando ainda mais. Eu vou estar ajudando você a compreender e, mais que isso, aplicar. E acredite em mim, isso muda sua vida, vai mudar os seus relacionamentos, porque as ordens do amor e as leis sistêmicas são a ciência dos relacionamentos humanos. E é tudo que nós precisamos hoje em dia, porque está muito difícil a gente se relacionar. Muitas vezes nem é com as outras pessoas, são com nós mesmos, com as nossas emoções, com os nossos traumas e bloqueios. E vamos nos livrar disso. Vamos iniciar a leitura. Capítulo 1. Pertencimento. Todos temos necessidade de pertencer, seja à família ou a um grupo. É uma necessidade natural. Aqueles que são excluídos sentem-se em desequilíbrio, sentem-se desequilibrados. Fazemos tudo para pertencer, inclusive permanecemos infelizes só para dizer para os nossos antepassados, para a nossa família: eu sou um de vocês. Podemos perceber essa lealdade familiar quando ouvimos alguém dizer
que já fez de tudo o que podia para se livrar da escassez. E sempre que está prosperando, algo acontece e o leva, o que pode caracterizar uma lealdade familiar do sistema. Todo indivíduo está, acima de tudo, a serviço do seu sistema familiar. Para que o sistema familiar sobreviva, é preciso estar em ordem, e todos devem ocupar seu lugar. Cada um tem o seu lugar e seu papel no sistema. Quando alguém é excluído por alguma escolha que fez, mesmo que seja considerada muito grave ou ruim pelos membros de sua família, o sistema fará de tudo para que o membro excluído seja lembrado. E aí começam as repetições. Alguém, numa futura geração, adotará comportamentos semelhantes para dar lugar àquele excluído. Esta é uma forma de restabelecer o princípio do pertencimento, o que pode caracterizar uma lealdade familiar do sistema. Todo indivíduo está, acima de tudo, a serviço do seu sistema familiar. Para que o sistema familiar sobreviva, é preciso estar em ordem e todos devem ocupar o seu lugar. Cada um tem o seu lugar e seu papel no sistema. Quando alguém é excluído por alguma escolha que fez, mesmo que seja considerada muito grave ou ruim pelos membros de sua família, mesmo assim, o sistema fará de tudo para que o membro excluído seja lembrado. E aí começam as repetições. Alguém numa futura geração adotará comportamentos semelhantes para dar lugar àquele excluído. Esta é uma forma de restabelecer o princípio do pertencimento e dar lugar ao excluído. Todos os membros da família possuem o direito de pertencer ao sistema. Se algum for excluído, outro membro tomará seu lugar, repetindo seu destino. Esta última frase é de Bert Hellinger. Para que possamos assumir nosso lugar no sistema, todos aqueles que vieram antes de nós precisam ter um bom lugar em nossa alma. O que eu quis dizer com tudo isso? Aliás, o que essa lei do amor quer dizer? E como ela pode estar influenciando a sua vida? O pertencimento é uma lei que diz que todos têm direito a pertencer. Então, o nosso sistema familiar, ele segue uma ordem e todos têm uma missão, todos têm o seu lugar, né? E deve ocupar esse lugar. Só que às vezes acontecem coisas muito trágicas, acontecem coisas muito traumáticas. Algumas pessoas da nossa família, do nosso sistema familiar, têm comportamentos que diferem da grande maioria, que sai fora daquilo que o sistema, que a família está acostumado. E qual que é a nossa tendência? Excluir essa pessoa devido ao seu mau comportamento. Só que, como atua essa lei do pertencimento na prática? Então, vamos lá. Alguém faz alguma coisa muito grave e aí a gente não quer nem tocar no assunto. Geralmente, algum assassino ou alguém que às vezes não é nem uma coisa tão grave, mas, por exemplo, a família é de uma ordem religiosa e a pessoa acaba mudando de religião, mudando para outra religião, e aí a família, como ela não está, a família exclui. O que vai acontecer lá na frente, nas futuras gerações? Outras pessoas poderão adotar o mesmo comportamento, se identificando com aquele excluído, para fazer com que o nosso sistema dê lugar para aquele excluído. Então, é aí que começam as repetições. Quando acontece a exclusão de algum membro familiar, sobra um lugar.
a família entra em desordem. E aí outra pessoa tem a tendência de se identificar com o excluído e acabar ocupando esse lugar. Não sei se vocês assistiram, mas acredito que a maioria sim, o filme Encanto, da Disney. Então lá tem o Bruno, que até a musiquinha ficou muito famosa. Não falamos do Bruno. O Bruno é um excluído, por quê? As pessoas não entendiam o comportamento dele e por isso excluíram ele. E ninguém podia nem falar do Bruno. O que acontece? A família começou a entrar em desordem e até os poderes que eles tinham, que eram mágicos, começaram a desaparecer. Até que a sobrinha do Bruno, a Mirabel, que é a personagem principal, vai em busca dele, querer entender o que aconteceu. Mirabel, sobrinha do Bruno, que foi em busca de entender o que tinha acontecido, ela também era uma excluída, porque ela era a única que não recebeu nenhum dom. E aí, ela também foi excluída justamente por não ter esse dom. Então, o Bruno, o tio dela, tinha um comportamento, ele tinha o dom, mas ele não era compreendido e foi excluído. A Mirabel, que se identificou com o tio Bruno, ela também foi excluída, mas ela não recebeu nenhum dom. Então, não é exatamente igual a situação, mas ela vinculou uma pessoa a outra. E a solução só acontece quando todos são incluídos. Mas aí você vai ter que assistir a animação da Disney Encanto, que eu tenho certeza que agora você vai ver com outros olhos e vai entender melhor. Então tá, Su, eu já entendi. Você está me dizendo que existe uma lei que atua em todas as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem essas leis, e que quando alguém é excluído de uma família por ter um comportamento diferente das demais, isso gera uma desordem e outro membro familiar numa futura geração poderá estar adotando um comportamento semelhante para que aquela pessoa da geração passada seja incluída e aí sim o sistema familiar possa entrar em ordem e poder viver melhor, viver em harmonia, mais leve e feliz. É isso, exatamente isso que eu estava dizendo para vocês. Mas agora, como que eu faço para viver isso na prática? E agora, olhar para os excluídos, como fazer isso? Como olhar para os excluídos? Como incluir uma pessoa que se comporta diferente? Como incluir uma pessoa que destoou da família? Ou até então, nem foi isso que aconteceu. Uma pessoa que morreu precocemente e quando eu falo dela, isso me traz dor e eu prefiro nem falar, nem comentar e acabo excluindo a história dela. Bem, não é um movimento fácil, mas é um movimento necessário se eu quero viver melhor, se eu quero que a minha família viva melhor. É incluir no coração, mesmo com dor, a história daquela pessoa, abrindo mão de julgá-la. Sim, é você falar, olha, ele pertence, ele é realmente da minha família. O que ele fez, concordar com o destino daquela pessoa, é abrir mão de certo ou errado, de julgamento, é tirar da sua mão o poder de julgar e falar simplesmente assim, foi assim, ele é assim, porém ele é um de nós mesmo assim, ele pertence. E isso, a Bíblia também nos ajuda. A palavra de Deus também traz luz a essa lei. Não julgueis para que não sejam julgados. Então, é hora de seguir esse princípio sistêmico alinhado pelo princípio bíblico. Não julgueis para que não sejam julgados. É deixar a pessoa ser tal como ela é. Mas é muito difícil, realmente. É muito difícil. Só que o que eu preciso entender para facilitar?
Porque o destino da outra pessoa, as ações das outras pessoas, as atitudes, os comportamentos do outro, é do outro. E por mais que ele seja da minha família, não me diz respeito. O que cabe nessa hora? Amar a pessoa sem olhar para as atitudes, sem julgar, é dar um lugar. E mesmo as histórias mais doloridas, mais difíceis, as histórias que muitas vezes nos tiram a paz, né, que acontece nas nossas famílias, mesmo assim, isso faz parte. Isso faz com que a nossa família seja tal como ela é. Isso faz com que eu e você sejamos quem nós somos. Não é fácil compreender. Na nossa razão, é impossível compreender. Só que, no nossa alma, isso faz todo sentido. Então, o que eu quero falar com vocês? Nós iniciamos aqui, eu fiz a leitura do primeiro capítulo, fiz uma explicação, só que nós vamos aprofundar isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, me façam, não guarde para vocês, não percam a oportunidade de aprender. Esse é um conhecimento que pode fazer diferença na sua vida, na sua família. Sabe aquilo que você fala, eu já não sei mais o que fazer, eu já não aguento mais sofrer com isso? Atitudes como essas que eu estou propondo para vocês aqui, pode sim ser a solução. E eu falo isso com propriedade e com autoridade, porque eu vivo isso já faz anos, e muita coisa já mudou, e muita coisa ainda está mudando, porque eu faço isso no meu dia a dia. Às vezes, aliás, muitas vezes, eu também não consigo seguir. Afinal de contas, eu ainda não estou pronta, nós estamos em construção. Mas na maioria das vezes, eu respeito. E quando eu desrespeito essa ordem, quando eu faço isso, rapidamente a minha consciência já vem. Eu olho para isso e falo, peraí, onde você está indo? Eu recuo e volto para o caminho. E é esse o passo a passo. E chega um momento que isso é tão automático que vocês vão estar vendo que não, a dificuldade de seguir esses princípios vai diminuindo e até sumindo. Então, gente, é muito lindo, é muito bom. E vale a pena vocês viverem. Segue comigo, porque a única pessoa que não consegue avançar é aquela que para de caminhar. Então, vamos seguir nessa caminhada. É uma jornada linda de cura. E depois eu quero ouvir vocês me falar quem era você antes do Mulheres Curada e após o Mulheres Curada. Até mais. Eu espero que vocês estejam gostando. E eu desejo de coração que faça sentido para você e que possa fazer a diferença na sua vida. Um super beijos e obrigada por estarem comigo nessa jornada. Até mais!